Olá, pastora Sâmia Talk, Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Espero que você esteja comigo na mesma comunhão, que você possa assimilar essas palavras que eu vou liberar nesse vídeo e que você esteja feliz, que você se sinta amada. E se você não está sentindo amada, lembre-se que Jesus Cristo morreu na cruz por amor a você. E isso você não vai encontrar na terra. Esse amor tão profundo, tão arraigado. Jesus te ama. Vamos lá. Hoje eu desejo compartilhar com você a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele foi citado na Bíblia 314 vezes, de Gênesis a Apocalipse. O primeiro versículo é em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, dizendo: o Espírito pairava sobre as águas. Águas pode representar povos. Nós ensinamos sempre que nós acreditamos num só Deus. Na realidade, é um só Deus, que manifesta em três pessoas: o Pai, Yahvé, o Filho, Yoshua e Hamashiach, e o Espírito Santo. O Pai representa o Criador dos céus e da terra. Ele fez tudo. E às vezes até a gente pergunta, mas por que tantos planetas? Quantos sistemas solares existem? Para que tudo isso? Nada do que foi criado é inútil. Tudo tem a sua função. Yahvé, o Pai, o que é amor? E ele diz que ele amou o mundo de tal maneira, segundo João 3,16, que ele deu o seu único filho a morrer por amor a você, a mim, a morrer pelo mundo inteiro. O Filho que foi dado para o homem e se manifesta como homem. Na terra ele não era Deus, ele era homem. Ele se sujeitou a abandonar a sua posição de Deus e se fez homem. Nasceu de um ventre humano. Teve o desenvolvimento embrionário do homem. Nasceu como parto natural, como as pessoas nascem. Ele foi amamentado como homem. Ele foi criado como homem. Seus pais, José e Maria. José como pai adotivo, porque Maria concebeu por meio do poder do Espírito Santo. O Novo Testamento começa nessa ação do Espírito Santo, na concepção de Maria. E o Espírito Santo continuará sendo citado, inclusive Jesus, quando ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele viveu 40 dias na terra, e quando ele estava sendo levado, ou estava indo para o céu, os discípulos chorosos, tristes, vendo o seu mestre indo embora, ele disse assim: não fica triste. É necessário que eu vá, mas logo eu enviarei o Espírito, o outro Consolador.
Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, começa a ser manifesto, citado no Novo Testamento, e de uma maneira de multipessoas, como foi o Pentecoste, e ele batizando em Espírito os discípulos, que começaram a falar em línguas diferentes. E ele vai sendo citado livro por livro até chegar a Apocalipse. Em Apocalipse a gente vê a manifestação do Espírito Santo falando através dele nas igrejas e mostrando aquilo que era certo, aquilo que era errado para Deus. E depois do 4º capítulo em diante, o Espírito Santo não é mais citado. Porque a manifestação de Deus agora é o Pai, o Filho, e o Filho se manifestará no milênio e depois no juízo final. Espírito Santo, o outro Consolador. Quando eu ministrei muitos anos para adolescentes, eles tinham dificuldade de entender um Deus, mais 3 pessoas. E naquela época, eu tive a sabedoria do alto de comparar isso com a água. O que é água? Água é um composto formado de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, ou seja, H2O. Mas como ela se manifesta sempre do mesmo jeito? Não, em absoluto. Nós temos água líquida, importante para o homem, importante para as plantas, importante para os animais, importante para as microbiotas, importante para o consumo, importante para a indústria, importante para todos os setores praticamente humanos. Nós temos 70% de água no corpo. Estou falando de água. Não é álcool, não. Água. H2O. Mas ela tem esses multiusos, né? Mas a água também aparece, continua sendo H2O, quando você está fervendo um alimento, ou fervendo água, ou na indústria. Muitos compressores funcionam com ela. Por quê? Na forma de vapor. Todos os vapores que temos na cozinha ou na indústria, enfim, em vários setores, é água, é vapor. Tem a mesma função que a água líquida? Não. É completamente diferente. O volume é diferente. Mas continua sendo H2O. Ok? E temos a outra forma da água, a forma sólida, que é o gelo. Nós temos 2 polos na Terra, o Ártico e o Antártico, constituídos de gelo, água. Na geladeira, água sólida. Na indústria, água sólida. Para refrigerar bebidas, gelo, H2O. Então, veja bem, nós temos a água líquida, a forma de vapor e a forma de sólida. São completamente diferentes uma da outra, mas continua sendo água. Assim é Deus. Deus é um só, mas eu manifesto como paizão, é de um jeito. Como filho, é de outro. Na forma do Espírito Santo, é outro.
E vamos lá. O Espírito Santo é uma das formas de Deus. Ele é uma pessoa. Não é um espírito com nevoinha ou que não. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo naquela oração que, se você não fez, tem que fazer. Eu aceito Jesus como meu único Senhor, Salvador e Redentor da minha vida. E sem isso você não vai passar a eternidade com Deus. Na hora que você fala, eu aceito Jesus, está subentendido que você está aceitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, você tem o Espírito Santo dentro de você, se você aceitou Jesus. E tem muitas igrejas, denominações, que dizem, isso é o Espírito Santo. Não há necessidade de outro jeito. É isso o Espírito Santo. Mas veja bem, quando Jesus morreu, que os discípulos ficaram orando dentro de uma sala fechada, com alguns membros, além dos 12, como promessa de Jesus quando ele subiu aos céus. Eles orando, veio do céu línguas de fogo que foram colocadas na cabeça de cada um que estava ali. E isso, imediatamente, aqueles homens, sem cultura alguma, começaram a falar em outras línguas. Que eles nunca tinham ido em países diferentes dali. Eles começaram a falar em outras línguas. E ali, ao mesmo tempo, eles receberam um poder sobrenatural de covardes, que abandonaram Jesus, incultos, passaram a ser homens prudentes, cultos, corajosos. Que nada impedia a ação deles. Mesmo o perigo de morte, mesmo sabendo que eles poderiam terminar na boca de um leão, ou numa fogueira, ou crucificados, nada mais detinha a boca daqueles homens. Aqueles que viram esse momento acharam que eles estavam bêbados. Sim, eles estavam embriagados, sim, mas da presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele não é que fica só retido nesse vaso, ele transborda. É como se eu tivesse um manto sobre mim, da cabeça aos pés, de uma unção poderosa. E que não tem receita. Em cada um, ele se manifesta de formas diferentes. O falar em línguas é uma manifestação, é um dom, e não é a mesma língua, como eu já falei. Eu tive uma experiência, uma vez eu fui orar com os pastores na fazenda de japoneses, e quando eu cheguei lá, naquela época eu tinha pânico de cachorro. Aliás, eu via, inclusive, demônios em cachorros. E eu entrei naquela fazenda e na sala ali onde foi feita uma reunião de oração. E eu sempre, embora eu não tenha sido doutrinada numa igreja específica, eu fui doutrinada pela palavra de Deus. Naquela época eu era autodidata,
com vários dons, inclusive. Eu fiquei calada, porque em respeito aos pastores e missionários que estavam comigo. Mas quando foi terminar o grupo de oração, um dos pastores, que era meu filho na fé, ele ficou 26 anos numa denominação, sendo o primeiro guia leigo e não era convertido. E Deus me usou para trabalhar com ele e toda a família. Ele disse aos demais pastores: bom, a irmã Sam, naquele tempo eu não era pastora ainda, está calada, vamos fazê-la fazer a última oração. E eu orei, eu sempre fui de orar bastante, interceder bastante. Terminou, fui para casa. Naquela semana, mais tarde, no meu apartamento, aparece um irmão que frequentava o grupo de oração no meu apartamento. Disse assim, eu vim aqui te visitar, não sei o quê, conversa vai, conversa vem. Ele disse assim, sabe que os pastores comentaram? Por que antes de começar a reunião, você não falou para eles que você falava em japonês? Eu falei, como? Você queria, porque daí você poderia ter liderado aquela reunião mais fácil daquele povo entender, porque eles falam muito mal o português. E você poderia fazer a oração em japonês. Eu falei assim, mas quem disse para você que eu falo japonês? Ué, você orou o tempo todo em japonês? Gente, como Jesus é lindo, como o Espírito Santo é lindo, como Yahvé é lindo, como ele cuida dos mínimos detalhes. E se você der a oportunidade, ele vai cuidar de você. Assim o Espírito Santo age. Ele quer que você seja batizado no Espírito Santo, para você ser usado. Não pela vaidade, porque você é melhor que os outros. Não, porque Deus precisa de você. O Espírito Santo, ele veio para consolar. Então, na morte, nas perdas, através de morte, ou perdas por perdas de pessoas, quem consola verdadeiramente é o Espírito Santo. Não é o meu pêsame. Eu desejo o meu pêsame. E aí? Quem vai trabalhar com você? O dia e noite é o Espírito Santo. Ele que consola. Ele veio para convencer do pecado. Por isso que quando a gente aceita Jesus, sem denominação, ele retira você do pecado. Qual é o teu pecado? Fornicação? Prostituição? Adultério? Bebedice? Chocarrice? Ladrão? Qual é o teu problema? Qual é o teu pecado? Ele te convence e ele te liberta do pecado. E ele veio, então, para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Através dele, somente através dele, você vai ser justo. Somente através dele, você vai entender a palavra de Deus. Nenhuma sabedoria humana fará você entender a palavra de Deus. Por isso existem interpretações diferentes, distintas, porque são interpretadas pelo conhecimento humano. Nós temos que conhecer a palavra pela revelação do Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá 9 propriedades. Entre elas, não vou citar todas, são amor,
justiça, benignidade, fidelidade. E assim vai, são 9. Por que 9? Porque 3 é de Deus, Pai, 3 é do Filho e 3 são do Espírito Santo. Mas não é só um Espírito Santo? Por que tudo isso? Eu vou te dizer agora para finalizar. Você conhece frutos, certo? Frutos. Existem frutos simples, ok? Como abacate. E existem frutos compostos, como morango. Quando você pega aquele morango gostoso, hein? Mesmo sem chantilly, olha, é bom mesmo. E aí, você viu que tem várias pintinhas assim no morango? Cada um é um fruto. O morango é um fruto composto. O Espírito Santo é fruto do Espírito. Não são frutos do Espírito. É um só fruto, com vários frutinhos incorporados junto, formando a unidade. Não falei? Pai, Filho e Espírito Santo. Dando capacidade do amor, benignidade, lealdade, fidelidade, justiça. Então vai, ok? Sabedoria. Mas é um só fruto. Deus abençoe. Compartilhe. Dê o like. Te amo.